Boas novas para os servos do Senhor. Se inscreva no canal, servo do Senhor, ajude o irmão Beneval. É de graça, tem nada que pago não. Tudo é para a glória do Senhor Jesus. Oh, vou lhe dizer aqui uma coisa. Jesus é poderoso, está abençoando esse trabalho, é humilde. Mas a unção a que o Senhor Jesus derrama para o seu nome ser exaltado e os servos do Senhor ficar cheios do Espírito Santo, para os servos do Senhor aprender, evangelizar, para os santos do Senhor buscar o Senhor com ousadia, pregar o evangelho, não tem medo, porque você é um salvo, remido no sangue do Senhor Jesus, seu filho de Jacó. Não tem, você tem bom ânimo. Aleluia. Esse Jesus é maravilhoso, a gente chega nos momentos que a gente fica só agradecer ao Senhor Jesus. Vamos meditar nessa pregação. O Senhor Jesus é maravilhoso. Esteve quando Davi chegou em Be em Jerusalém, e foi, Belém, ele pediu aos 3 soldados, aqueles homens de Deus, trazesse água para ele, mas ele rejeitou a água e derramou a água. Aquela pregação houve as pregações que Davi escolheu, os 3 guerreiros, como Jesus escolheu 3 guerreiros para ficar perto do Senhor. Mas a gente vai falar da água, essa água maravilhosa. Quando Davi rejeitou aquela água, ia nascer em Belém a água, um rio que jorra para a vida eterna para o povo de Israel. Ora, nasceu em Belém Jesus, água viva, água que sacia a alma de um crente, que sacia a alma do povo de Israel. Jesus, ele nasceu foi para saciar a sede que são carentes de beber a sua água. É, olha, quando Jesus disse: "Eu sou rio de águas vivas, aquele que beber da água que eu lhe der tem vida eterna". Que vida eterna é essa? Para sempre a gente viver com Jesus, e a gente vai ficar bebendo da fonte que é Jesus. Quando Jesus foi em Samaria, o povo rejeitou a água viva. O povo de Samaria rejeitou a água que conduz para a vida eterna. Ora, Jesus, ele tem uma sabedoria. Quando Jesus ia para Jerusalém, mandou o seu discípulo comprar alimento. Jesus ficou no poço de Jacó. Veio uma mulher tirar a água do poço de Jacó. Jesus, maravilhoso, conhece. Me dá um pouquinho desta água, mulher. A mulher, Senhor, tem uma separação entre o judeu e samaritano. Senhor, tu pede água a mim, Senhor? Jesus disse, sim, mulher. Se tu souber quem é que está falando contigo, tu pediria água. Eu tenho água para saciar, para quem quiser beber da fonte da água da vida, tem vida eterna. Ela disse, não me dá desta água. O Senhor já estava fazendo uma obra. Aí ela disse, Senhor, será que tu é mais poderoso que o nosso pai Jacó, que deu essa fonte para José e a sua descendência? Jesus, cheio de amor, cheio de compaixão, disse, mulher, aquele que beber desta fonte de Jacó vai ter sede, mas quem beber da fonte que eu lhe dou, tem vida eterna. Oh, quantos está bebendo desta água?
é uma água maravilhosa. Olha, vejamos bem, todo aquele que toma banho no rio do Senhor Jesus tem uma transformação, paz, alegria, certeza de salvação, é, e a pessoa fica tão diferente, fica mais novo do que uma criança. Vejamos, Naamã, Naamã recebeu a ordem do profeta Eliseu, vai tomar banho no rio Jordão, dar 3 mergulhos. Ora ele ficou crendo, mas tinha o seu orgulho. Quando ele viu o rio Jordão cheio e sujeira, "Eu de maneira alguma vou tomar banho nestas águas. No meu país tem águas mais limpas do que o rio Jordão". Mas um dos serviços: "Não, toma banho, obedece a palavra". Naamã, com a lepra, foi tomar banho, deu 7 mergulhos. Quando ele retornou do sétimo, ele ficou com a pele de uma criança. E o rio Jesus, que é a água que transforma, é uma água que jorra para a vida eterna. Que vida eterna é essa? Só encontra em Jesus. Todo aquele que vem ao Senhor Jesus tomou um banho no sangue do Senhor Jesus. Depois toma outro banho espiritual, que é uma banho no rio Jesus. Você só dá um mergulho e fica transformado. Uma transformação tão poderosa que você vai anunciar o evangelho. Aquela mulher bebeu da fonte de Jesus, a samaritana, e ela reconheceu que Jesus era o Cristo e foi a anunciar Jesus Cristo em Samaria. E o povo de Samaria se converteu ao Senhor Jesus e todo em Samaria bebeu da fonte da água, que é Jesus. Glória a Deus. Amado, como é maravilhoso. E você? E você, amado? Você que está ouvindo a palavra do Senhor, você quer ser transformado? Porque Jesus também é oleiro, é, ele é oleiro que transforma. Vejamos bem, Deus chegou para Jeremias: "Jeremias, desce à casa do oleiro". Ele desceu, ele contemplou o oleiro trabalhando no vaso. Ele ficou admirado, porque o oleiro estava fazendo o vaso bem direitinho, na solda. O vaso se quebrou, mas ele foi consertar, consertou bem direitinho, ficou fino o vaso. Levou o vaso para a fornalha, aquele vaso que estava quebrado. Mas quando ficou bem sequinho, o oleiro veio, olhou e derramou água sobre o vaso. Aleluia. Oh, oh, como é maravilhoso esta água que transforma. Quando o oleiro derramou águas sobre o vaso e ele disse: "Este vaso está pronto para a obra". Deus é tão poderoso, disse Jeremias, contemplou que o oleiro quebrou o vaso e consertou de novo, assim sou eu. Eu conserto o vaso, porque eu sou oleiro de Israel. Eu amo Israel. Se Israel obedecer a minha palavra, ele sempre, Israel, vai beber da fonte da água viva. Operando eu, quem vai impedir? Jeremias, Jeremias, Senhor, tudo é para a tua glória, tudo é para a tua vontade. Sim, Jeremias. Jeremias ficou tão maravilhado, porque ele reconheceu que ele é um vaso na mão do oleiro, e o oleiro é o Deus dos exércitos. Glória a Deus, olha aí, como é diferente uma pessoa que quer ser um vaso na mão do oleiro. Uma mulher, uma viúva, não tinha nada na casa dela, e o marido dela faleceu, e os homens na época queriam levar os filhos dela para servir de escravo, e ela, como é um profeta,
Eliseu, não tem nada na minha casa, Eliseu. O meu marido, ele faleceu, era um servo de Deus, tu sabe muito bem, Eliseu. Agora os homens querem levar meus filhos para servir de escravo, Eliseu. Tu acha, Eliseu? Eliseu, que tem a unção, que tem o poder, tem o Todo-Poderoso na sua frente. Disse: mulher, o que é que tu tem na tua casa? Eu não tenho nada, Eliseu. Eu só tenho um vaso seco, um pouquinho de azeite. Mulher, vai para a tua casa. Pede emprestado vaso, que Deus está na obra. A mulher não quis mais nem conversa não com o profeta, foi para casa, fechou a casa, mandou os filhos dela, falou: meus filhos pediram emprestado, os vasos trazer para cá, para dentro de casa. Os filhos obedecendo, como é maravilhoso, como é maravilhoso. O filho obedecer a sua mãe, como é maravilhoso. O filho que obedece os seus pais, Deus honra. E eles traziam os vasos para dentro de casa. Quando de repente já estava transbordando os vasos de azeite. Outro que trazia outro vaso maior, quando entrava dentro de casa já estava transformado. As bênçãos multiplicou sobre aquela casa, porque o Senhor dos Exércitos estava naquela casa. Como é maravilhoso. Estava transbordando todos os vasos, ela não podia nem andar, que acabou os vasos. Os filhos ficou tão maravilhado. E ela disse: agora vamos fechar a casa e vamos anunciar o profeta. Quando chegou Eliseu, acabou os vasos na cidade. O profeta disse: mulher, vai vender, paga a tua dívida, porque Deus está na frente. Ora, ela obedecendo a palavra do homem de Deus, foi para casa, começou a vender na porta da sua casa vaso, o óleo, que o óleo naquela época era um dos óleos mais caros da época. Aleluia, Jesus! Ó, e você quer seu vaso transbordando? É só você aceitar Jesus, que Deus é abençoa, viu? Tudo é para a glória do Senhor Jesus, viu? Amém, amém, amém.